Olá, terceiro ano. Vamos continuar falando então sobre governo de JK, né? Então, né, como a gente falou, houve uma grande abertura para as multinacionais, certo? Então, fábricas, principalmente da indústria automobilística, de caminhões, né, de carros, enfim, vão se instalar no Brasil, mas também indústrias farmacêuticas, de cigarro, enfim, de uma série de produtos vão se colocar aqui no Brasil nesse momento, certo? Também é importante, como eu falei para vocês, é um momento que vai se abrir muitas rodovias, né, pavimentação de estradas, e isso, bom, né, tá casado, né, e a falta de investimento também em áreas muito estratégicas, muito importantes de transporte, como as ferrovias, né, as hidrovias vão acabar sendo bastante abandonadas, né, uma pena. Lembrando que, por exemplo, no continente europeu, praticamente tudo, né, transporte de produtos, etc., são feitos pelas ferrovias, né? Enfim. Bom, então a gente vai ter toda essa situação, certo? A gente vai ter uma certa urbanização, né? Também importante. No setor cultural é importante também a gente salientar, né? Se a gente for pensar a nível mundial, é o momento a gente vai ter toda aquela ideia de juventude rebelde, transviada. Tem um filme, né, chamado, se não me engano, Juventude Transviada, com James Dean. Então, Dean também toda a ideia de, então, da rebeldia da juventude, né? Elvis Presley, né? O rock e tal, aquele rock com uma levada de blues também, né? Também tá aí. Assim como também aqui no Brasil a gente vai ter a constituição de uma das principais vertentes, né, da música popular brasileira, que é a bossa nova. Então, com João Gilberto, com Tom e Vinícius, enfim, né? Então, a Garota de Ipanema. Então, o Brasil vai entrar muito no cenário musical por meio, então, né, da bossa chamada bossa nova, que é, então, né, até hoje muito importante, né, digamos assim, algo que lembra, além do samba, né, é outro tipo de música, enfim, né, pelo qual o Brasil é reconhecido a nível mundial, certo? Em relação ao futebol também, né, o Brasil acaba conquistando, né, o Campeonato Mundial, a Copa de 58, enfim, né, uma série de situações. E também a gente vai ter aquela situação, né, dos eletrodomésticos, então, né, de bens de consumo, enfim, uma série de coisas que as chamadas classes médias brasileiras vão começar, então, a adquirir, né, enfim. Tá? Então, a gente vai ter todas essas situações. Bom, então, basicamente, a gente vai ter também, com tudo isso, né, uma ampliação das desigualdades sociais, esses setores básicos da sociedade não são contemplados, né, por essa constituição desse consumismo, enfim, né? No Brasil, né, aquelas áreas que, bom, vamos investir, né, educação e alimentação, né, não. Basicamente, a população brasileira ainda, né, carecia, principalmente no mundo rural, de direitos trabalhistas, né, então todas essas situações, elas ainda estão presentes, né, então a gente pensa, nossa, super anos dourados, assim, né? Nem para todo mundo, né, então esse é um ponto também que a gente tem que destacar, tá? E claro, quando a gente fala de governo JK, a gente tem que, né, sempre ressaltar, né, a perspectiva da construção de Brasília, que vai se tornar então a nova capital federal, certo? Então foi planejada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, né? Então era uma capital planejada, né? Pensada, não era tipo aquela cidade que foi crescendo aleatoriamente, não. Ela tinha toda uma ideia de modernidade, né? Enfim, quem conhece Brasília sabe que tem uns prédios muito doidos, assim, né? Então, tem áreas específicas, né? Tem uma parte lá formada, formato de avião, enfim, uma série de coisas que são, digamos assim, super modernosas. A ideia era essa, né? Então, ela foi construída, né? Foi inaugurada em 60, né, na região do Planalto Central. O discurso oficial era exatamente poder interiorizar o Brasil, levar para outros espaços essa modernização, né? Então tinha todo esse contexto, mas foi uma cidade. Tem uma série de documentários, imagens, vocês podem procurar. Eu vou ver se eu deixo como vídeos complementares para vocês, né, imagens dessa construção. Não foi uma coisa fácil, ela mobilizou principalmente trabalhadores da região do norte e do nordeste, né, que migraram para aquela região, né, procurando
procura de trabalho, de melhores condições de vida, enfim, né? E o discurso era esse, levar a modernidade aos recônditos do Brasil, né? Uma região mais central, desenvolver essa região, mas também, né, a ideia era o quê? Era se afastar um pouquinho também, né, do vulgo-vulgo, que era o Rio de Janeiro, que era o lugar mais popular, e mais populoso também, né? E por isso mesmo era um centro fácil de mobilização de protestos, então fica mais afastado das pessoas, né? Ainda, como eu falei, você era muito novo, e também causava uma certa proteção a esses grupos representantes da política, certo? Então, Rio de Janeiro e São Paulo eram regiões muito mais populosas, né? Com uma estrada, digamos assim, de enfim, de alguma forma de participação, etc., mais constituída, então era muito mais fácil, então, se afastar dessas pressões populares em caso de necessidade. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que para abrir Brasília foi, né, para construir Brasília foi muito caro, empreiteiras envolvidas, né? A corrupção à solta, né? Ah, sério, existe a corrupção? Ah, sim, tá? Enfim, então uma série de situações que vai resultar numa bomba relógio, né? Uma crise financeira gigante, inflação, né? Ampliando em torno de 25 a 30%, né? Ao ano, ou seja, né, foi realmente uma questão muito onerosa, né, também a construção de Brasília, certo? Então, basicamente, nós tivemos eleições em 60, no final do governo JK. Os concorrentes, então, era o Henrique Lott, né, aquele mesmo marechal que eu falei para vocês que tinha, né, uma visão legalista que, em grande medida, impediu, né, os golpes que foram articulados tanto né, durante no período do Getúlio Vargas, quando ele foi morto e tal, né, quando ele se matou, aliás, né, quando morreu, enfim, quanto, né, para o JK poder, então, mais tarde assumir, né, então esse era o representante da coligação PSD-PTB, e na sua oposição estava, então, né, a UDN, com o nome do Jânio Quadros, que estava sendo governador, né, de São Paulo, e o Jânio Quadros, ele era um professor, se não me engano, de letras, e ele era assim, tipo, ele vendeu uma imagem de, tipo, político não tradicional, como se isso é engraçado, como esses discursos seduzem até hoje, né? Tipo, não, ele não é um político, ele está fora da política e aí então ele vem, não é um daqueles políticos de muito tempo, então é como se isso o alçasse a uma possibilidade de promover melhoras, né? Então, e ele veio com um discurso, né, anticorrupção, né? Olha só, né? Anticorrupção, o símbolo da campanha dele era uma vassoura, então que ele ia varrer, né, a corrupção do país. Então, assim, as pessoas desfilavam na rua, as mulheres com as vassouras na mão, assim, ai, Jesus, mas, e tinha um jingle, né, que era varre, varre, vassourinha, eu vou deixar pra vocês lá também, e é um troço que fica muito na cabeça, tá? Já vou avisando que tu fica, né, há dias cantando aquela música na tua cabeça. Mas enfim. Então tinha toda essa ideia de vamos combater a corrupção, vamos limpar o país da corrupção. Esse discurso da corrupção, ele é muito mobilizado, né? Muito mobilizado. E como se, assim, a corrupção é um problema, é lógico que é um problema estrutural, diga-se de passagem, que não é só do setor político, é do setor social, né? Afinal de contas, o setor político só se envolve em corrupção porque nós temos aí um empresariado nacional e internacional que corrompe. Então, ou seja, não é uma coisa que é da política, da esfera política, não. É algo que está, que extrapola, né? A esfera política. Então, isso é muito mobilizado e acaba tirando o foco de outras questões muito prementes, digamos assim, também. Se todos os problemas fossem corrupção. É claro que a corrupção é um problema grande, mas não é o único problema. Tem uma série de problemas estruturais aí que também devem ser contemplados, mas a corrupção é algo que as pessoas conseguem entender minimamente, né? E se constitui, como eu falei para vocês, num discurso que parece que é uma coisa só da política. E não é, tá? Mas vamos lá. Então, basicamente essa era a ideia, né?
Então ele dizia que ia combater a corrupção e a questão da vassoura, etc, etc, né? Então ele acabou sendo eleito, né, como presidente e como vice-presidente acabou sendo eleito, então, o Jango, tá? O João Goulart, que era representante do PTB. Então a gente tem que lembrar que nesse período, tá? Então nunca esqueçam disso, eram eleições separadas para presidente e vice-presidente. Imagina só, né, pessoas? Aliás, hoje em dia, na mesma chapa, presidente e vice-presidente não se, né? Não necessariamente vai ser algo articulado, ou, né? Ou pensam junto, às vezes podem até um puxar o tapete do outro, acontece, né? Mas nesse período eram separados. Então, enquanto o Jânio da UDN acabou sendo eleito para presidente, o Jango, que era representante, né, do PTB, enfim, né, foi ministro da Economia do Vargas, né, enfim, etc. Uh, Ele, que tinha toda a ligação com sindicatos, tinha, né, acabou sendo eleito para vice-presidente. Então, aí nós temos formado, então, o governo Janjan, né, do qual a gente vai falar no próximo vídeo. Beleza? Cuidem-se. Até mais.